partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, que hoje recebe uma colega minha nutricionista, a doutora Elaine Pádua, que escreveu um livro super, hiper simpático. Nós já fizemos um programa onde nós sorteamos o exemplar, mas eu gostaria de hoje estar conversando novamente com ela, porque é um livro assim que vai fazer a diferença na vida de todas as mães. Elaine, bem-vinda, prazer enorme tê-la aqui no Mais Saúde mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer poder vir aqui novamente te encontrar e poder falar um pouquinho de nutrição. Que é a coisa que a gente mais gosta, né? Uma delícia, né? Bom, para quem ainda não conhece a doutora Elaine, ela é nutricionista, é pós-graduada no Hospital Albert Einstein em nutrição nas doenças crônico-degenerativas. Ela também é pós-graduada em adolescência pela equipe multidisciplinar da Unifesp, que é a Universidade Federal daqui de São Paulo, e mestranda em obstetrícia. E ela também, como nutricionista, coordena o ambulatório de programa pré-natal lá na Casa de Saúde da Mulher do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina. Quer dizer, um trabalhão, hein? Não, com certeza, mas é muito bacana poder orientar as futuras mamães. Pois é. E por causa disso, conta de novo para quem não teve a oportunidade de assistir aquele programa maravilhoso que nós fizemos juntas, conta um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro, que aliás, a capa está uma graça, um colorido diferente, carinhas diferentes. Eu achei, Elaine, que você foi muito feliz, não só no tema do livro, mas na escolha de tudo. Eu adorei. Puxa, obrigada. Eu também sou suspeita, na verdade, porque esse livro, ele nasce da seguinte forma. Nós tínhamos um paciente vegetariano, né, aos 7 anos de idade, e essa mãe, uma jornalista, ela ficou desesperada quando o filho disse que tinha virado vegetariano. Quer dizer, aos 7 anos de idade, aos 7 anos de idade, resolveu. Ele se decidiu sozinho. Até então a mãe não era vegetariana, o pai também não, e ele resolveu virar vegetariano. Mas o problema maior disso é que, na verdade, ele não era vegetariano, porque ele não comia frutas, não comia verduras e não comia legumes. E aí, na verdade, essa mãe tinha que se desdobrar, né, em várias, para poder verificar qual que era a melhor receita para incluir no cardápio dessa criança. Até porque em fase de crescimento seria um problema não consumir muito engraçado carnes. Isso, né? Criança vegetariana, mas que come batata frita. Exatamente, massa. Massariano, né? A gente chama. Massariano, né? Massariano, na verdade. E aí essa mãe desesperada, uma jornalista, ela me disse, né, fui procurar livros dessa área, né, de nutrição para poder orientar melhor meu filho, até antes de procurar nutricionista, e não conseguiu nada que pudesse realmente ser interessante para eles. E aí, depois dessa consulta, ela falou, por que você não faz um livro infantil para poder ajudar? E aí, realmente, eu fui até uma livraria, né, pesquisei muito, também não vi nada tão interessante. Muitas vezes tinham livros interessantes, mas com receitas americanizadas, receitas caras, né, que realmente não seriam interessantes para a nossa população. Até valorizar a raiz do nosso alimento, né, que é uma coisa que a gente batalha muito. Que a gente tem muito aqui, né, e alimentos realmente de fácil acesso, com valor adequado para a nossa população. Então, foi daí que nasceu esse livro, né, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação de todo mundo que participou. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Nossa. É um segundo filho, né? Para quem já tem um, é o segundo. É o segundo, com né? certeza. E aí tá assim, o que tem no prato do seu filho? Aliás, também o título foi muito feliz. Título maravilhoso. Na verdade, essa jornalista foi tão bacana que até o título ela também quis sugerir. Quer dizer, no fim, ela se associou a você e vocês fizeram um livro a 4 mãos. Na verdade, ela foi uma pessoa muito importante, porque foi ela que deu esse start, apesar de eu já ter vontade, né, de ter um livro infantil. Mas também, depois que tudo isso aconteceu, ela achou tão interessante a ideia que ela acabou dando algumas coordenadas pra gente. Eu diria que até então o prefácio foi feito por ela, com muito carinho, até acho que é uma das partes mais interessantes do livro. E foi isso, eu acho que ela deu aí um start pra gente começar a pensar nessa ideia que virou realmente aí um projeto. Quando eu peguei esse realizado. livro em mãos, né, pela primeira vez, né, um guia prático de nutrição infantil para pais. Aí tô lá abrindo, muito bonitinho, e eis que o índice me chama a atenção, porque, gente, é muito simpático. São capítulos, cada capítulo com as respectivas receitas, mas, gente, olha só, capítulo número 1. Meu filho virou vegetariano, o que eu faço? Aliás, porque tudo começou, você com começou ele, por né? ele, Exatamente. né? O segundo, meu filho tem
tem intestino preso, o que eu faço? Que, aliás, outra, né? Importantíssimo, né? Outra situação. Meu filho não come frutas, verduras e legumes. O que eu faço? Meu filho não toma café da manhã. Quer dizer, você veio vindo assim, acho que todo mundo que lê acaba falando, mas gente, lá em casa é assim, né? Exatamente. Quer dizer, sempre vai ter alguém, né, numa situação como essa. Então, essa que foi a ideia. Simplificar a vida dos pais, né, com dicas práticas e simples e mostrar que, às vezes, pequenas mudanças acabam resultando em situações muito interessantes, né, em ótimos resultados. Então, foi essa a ideia. O filho que tem sobrepeso, o que tem anemia. Exatamente. Né, até porque hoje em dia a gente sabe, né, que a prevalência de anemia no país é muito grande. Incrível isso, né? Exato. Meu filho está com colesterol alto. Isso pois é, realmente... isso é de praxe no consultório, né, Nossa. Gisela? Você com certeza também pode falar sobre isso. Eu gosto muito da Denise Carreiro, que fala assim, agora as crianças com doença de adultos e de idosos, né? É verdade. Muito precoce. E esse meu filho é seletivo em relação à comida? Eu falei, não, esse eu quero conversar com calma. Pois é, muito interessante sobre a educação alimentar que começa em casa. Exatamente, até porque muitas vezes a gente escuta tantos pais falarem, né, que muitas vezes é o papel da escola educar, também, mas sem dúvida os pais, né, são pessoas que realmente vão poder orientar os filhos em casa e mostrar realmente qual que é a importância dos alimentos. Eu não digo que tem que proibir, mas tem que orientar as crianças em relação ao consumo. Você não está encontrando muito mais pais que precisam ser educados do que os filhos? Sem dúvida nenhuma. Impressionante. Sem dúvida, né? Nos cursos que a gente acaba fazendo, a gente percebe que quando você vai dar uma receita de um suco de couve, por exemplo, que é maravilhoso, né? Que é uma delícia, ou até uma granola sem açúcar para ser feita em casa, as pessoas fazem cara feia quando você dá esse tipo de receita e não sabem o quanto é gostoso. Não. Agora, você imagina o pai já com preconceito, como que ele vai orientar essa criança a consumir, né? Outro dia aconteceu uma cena assim muito interessante. Eu também estava com a mãe e com o filho e orientais. E aí eu mandei buscar um suco de melancia batido pra já, né, dar um clima. Estávamos com sede, aquela coisa toda. Aí trouxeram, já puseram bonitinhos. A secretária serviu num copo transparente. A mãe já olhou e falou assim, ai, ele não gosta. A mãe que faz careta, como quem diz que não gosta é ela. Não tem problema, deixa. Aí eu comecei a tomar, de repente o menino foi, experimentou, gostou e continuou tomando. Exatamente. E a mãe fala assim, nossa, eu não sabia que ele gostava. Nunca ofereceu. Nunca ofereceu. Como é que você lida com essa situação? Como é que você consegue identificar para que a nossa ouvinte também fale, será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Então, é exatamente isso. Eu acho que a primeira coisa é não ter preconceito, é experimentar de tudo. Quer dizer, antes de eu dizer que eu não gosto, eu tenho que provar de 8 a 10 vezes. Eu tenho que ofertar esse alimento para a criança de várias formas. Então, se a criança não gosta de comer escarola refogada, vamos fazer soufflé de escarola, vamos montar uma torta, vamos levar a criança para escolher a escarola, né? Já vamos começar desde a escolha. Então vamos até a hortifruti ou a feira para fazer a compra, vamos aprender a higienizar, vamos aprender a preparar, né? Então, quer dizer, a mãe precisa colocar isso em prática e com receita simples, não é nada que vai dar muito trabalho, porque às vezes o desespero é, nossa, vai dar muito trabalho tudo isso. Ninguém quer ir mais pra cozinha. É só ter boa vontade. E você consegue botar essa mãe para ir pra cozinha quando ela chega e diz assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho e eu tenho que ser dona de casa, cozinhar? Como é que eu faço? Né? Na verdade, o que a gente precisa muitas vezes é fazer já um planejamento. Nem que seja isso, né, isso ocorra, né, aconteça no final de semana. Não precisa ser todo dia também, mas começar a orientar de uma forma prática e fazer com que essa mãe comece com preparações simples e comece a fazer a criança se interessar em consumir aquilo. Agora, o que a gente vê muito na prática é a criança nunca experimentou e acha que não gosta. E aí, lá na frente, a gente começa a ter um monte de deficiências nutricionais por conta de um consumo que não existe. Eu sei que todos os capítulos são muito queridos, mas a gente sempre tem um que a gente gosta mais. Sem dúvida. Qual que é a menina dos seus olhos aqui do livro? O livro O que tem no prato do seu filho, um guia prático de nutrição infantil para pais, da doutora Elaine Cristina Rocha de Pádua. Elaine, aproveitando, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar esse livro? Então, o livro hoje ele está distribuído em várias livrarias, né? Não sei se posso falar o nome. O bom da Canção 9, o bom do programa Mais Saúde, fazer propaganda. É que aqui a gente tem compromisso com o bem. E como o seu livro é do bem, por favor, fique à vontade. Puxa, muito obrigada pela oportunidade. O livro está na Livraria Cultura, Livraria Saraiva, FINAC,
Todas as boas livrarias. Livraria da Vila. Está muito bem apresentado. Então, 134 páginas, várias receitas, fácil de ler, letra grande. E outra, criança, eu tenho a impressão que também interage com o livro, não? Sem dúvida, foi feito para eles, né? Apesar de ser um guia prático para os pais, também tem a carinha. Vamos ler um pouquinho aqui dos pratos. Vamos lá. Falar assim. No caso do... o meu filho virou vegetariano, né? Porque também tem todo mundo aquele mito que vegetariano tem que comer soja, né? E não é, na verdade, isso não é, né? Não é verdade. Exatamente. Né? Tô vendo quinoa, exatamente, que aliás riquíssimo em aminoácidos, maravilhoso, né? Então, na verdade, se a criança não come carne, e a gente tem que pensar que a proteína ela é importante para garantir esse crescimento ponderal da criança. Então, é lógico que se essa criança não tiver nutrientes durante essa fase, nutrientes importantes como zinco, como ferro, como vitamina B12, né? Até porque é uma das fontes muito importantes presente aí na carne, né? A gente acaba tendo algumas complicações. Então, por isso que a gente tem que pensar em substituições que realmente sejam interessantes nessa fase. E a quinoa é maravilhosa, né? Rica em aminoácidos, como você disse. Você colocou aqui lentilha, que também é muito bem-vinda. Lentilha também, né? Porque é uma leguminosa, também fonte de ferro não M, né? Que é um tipo de ferro diferente, mas que junto com uma vitamina C, por exemplo, a gente vai melhorar bastante a absorção disso também. Como o suco antioxidante que você colocou na página ao lado, né? Exatamente. Acerola, morango, melancia, laranja. E olha que bacana, frutose. Frutose também. Como adoçante, em vez de usar o açúcar da cana. A gente sempre tem que tentar pensar em utilizar alimentos que realmente vai ter um valor nutricional interessante e também pensar na qualidade desse alimento. Eu sempre brigo muito com os meus pacientes em relação a calorias, porque às vezes as pessoas chegam ali desesperadas, nem contar calorias. E eu acho que não é só isso, né? Você vai deixar de comer uma banana que está cheia ali de potássio, de magnésio, para consumir uma barra de cereal, né? Só porque ela tem 50 calorias. Exatamente. Né? O abacate, que as pessoas criticam tanto, que é riquíssimo em beta-citoesterol, com substâncias maravilhosas. Então, acho que hoje o paciente, o consumidor, ele tem que pensar no alimento, né? Como algo que é importante para o organismo dele, não só na quantidade de calorias que tem ali. Inclusive tem uma receita aqui de salada de arroz integral, que é muito interessante, porque todo mundo fica naquela mesmice. O arroz com arroz. Exato. E de repente não é tão bem-vindo que nem o arroz branquinho. E aí você saiu aqui com a salada de arroz integral, que é mas dá uma graça. Então tem também o macarrão integral, essa salada arco-íris, que é uma graça. Então nós temos aqui o hambúrguer, né, para as crianças. Um hambúrguer com aveia. Bárbaro. Né, melhorar a quantidade de fibras. Quando você até me perguntou qual que é o capítulo que eu mais gosto, é a parte da constipação intestinal mesmo, né? Então, meu intestino, eu tenho intestino preso, o que eu faço? Porque hoje a gente vê muito isso presente aí nas crianças. E a gente já sabe que o intestino é fundamental que funcione bem, segundo o cérebro, não é? Minha colega aqui de nutrição funcional, né? Exatamente. E daí do intestino preso, que realmente tem sido uma tônica, né? E aqui você coloca mini pizza de abobrinha. Sensacional. Quer dizer, realmente a gente passeia pelo livro, dá vontade de comer. Eu vou fazer várias lá em casa. Que delícia! Puxa, será um prazer. Eu vou fazer várias dessas, soufflé, né? Que aí você pode estar incorporando ovos que são tão bem-vindos. Exatamente, né? Torta, né? O arroz com espinafre. Enfim, se a criança não come, vamos começar a colocar isso em outros alimentos que a criança come. Não. Exato. E esse capítulo, meu filho não come frutas, verduras e legumes. O que eu faço? E o que eu faço? E aí, Gisela, isso é um problemão hoje em dia, né? E a gente sabe da importância, né, desse consumo de frutas, até pela quantidade de fibras e também de vitaminas e minerais, né? Bom, aí nesse caso a mãe vai ter que ter muita paciência mesmo. E aquilo que eu te disse, não usar o preconceito aí como uma forma de desculpa. Muitas vezes o próprio pai, a própria mãe tem preguiça de ir lá cortar uma fruta para o filho. Às vezes é muito mais fácil abrir um pacotinho de salgadinho e entregar aquilo já pronto, industrializado para o filho. Só que ali ela não sabe o quanto tem de corante, conservante, aromatizante, aí não entende quantidade de açúcar. Aquela criança tá né? assim... super excitada, né? E super ativada, parece que ligou numa tomada 220, né? Exatamente por isso, né? E aí a gente hoje tem pedido muito para os pais, então pararem com essa história, levem os filhos, façam os filhos participarem
desse tema, né? Então vamos explicar. Pode continuar comendo biscoito? Até pode, mas vamos diminuir a quantidade, né? Vamos negociar com essa criança, mas ao invés de só dar o biscoito, vamos também fazer a salada de fruta colorida, vamos pegar um abacaxi bonito, cortar, fazer uma salada de fruta diferente, né? Então utilizar a criatividade para preparar pratos interessantes para a criança. A criança também é muito visual, e se a mãe não utiliza essa estratégia, acaba às vezes ficando um pouco monótono. Então é interessante utilizar essa estratégia de fazer coisas diferentes para a criança. Isso não é sempre, mãe, é no começo, né? Até essa criança realmente se adaptar a esse consumo. E aí, a partir disso, vai embora, né? Agora, mais fácil é começar do jeito certo, né? Sem dúvida, né? Eu sempre brinco com os pais, eu digo sempre, se ele toma um refrigerante, se ele toma um biscoito, foi porque alguém foi lá e dá pra ele, né? Ele não tinha como ir lá no supermercado comprar. Às vezes ele nem alcança a gôndola ainda. E às vezes a gente vê criança de 1 ano tomando refrigerante. Na mamadeira. Né? Na mamadeira, né? Comendo biscoito recheado. Poxa, macarrão instantâneo, olha o teor de sódio que tem naquilo. De gordura, 14 Nossa, gramas. Eu agora estou absurdo. fazendo uns display no consultório para colocar o tanto de gordura e o alimento do lado. Porque é tão chocante. É um absurdo. Que as pessoas realmente falam, você está brincando. E realmente esse impacto. Porque as pessoas esquecem que todo alimento tem o quê? Açúcar, gordura e proteína. Mas o que a gente mais enxerga mesmo visualmente é a gordura e o açúcar, né? Exatamente. Mas E eu acho incrível. até que a gente deveria hoje brigar, né, por leis, né, em relação à propaganda infantil e até evitar, né, realmente esse tipo de incentivo, porque a criança muitas vezes vê e pede, né, e os pais não devem comprar. E essa coisa também da cantina saudável, né? Começar a orientar essa venda para a criança. Então, vamos ofertar mais salada de fruta mesmo, mais sucos, evitar, né, a oferta de refrigerantes, porque aí com certeza esse consumo, esse hábito acaba melhorando. Você sabe que no primeiro capítulo do meu livro, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu falei justamente dessa transição nutricional. Éramos desnutridos, agora estamos obesos. E é uma batalha que eu estou levantando a bandeira e convido todos, principalmente o público, né? Porque nós precisamos da união. Sem dúvida. Porque, gente, nós precisamos fazer alguma coisa com essas propagandas de televisão. Não tem mais, né? Como tolerar esse tipo de situação, até porque, infelizmente, a gente está tendo essa transição nutricional mesmo. E cada vez mais crianças com sobrepeso, com obesidade. E a gente tem que pensar que não é só uma questão estética, né? Essa criança vai sofrer de preconceitos na escola, né? Do tão famoso bullying, né? Essa criança muitas vezes vai ter dificuldade de se inserir, né, num grupo social por conta disso. Essa criança vai ter doenças precocemente. Nossa. Então, na verdade, é uma seriedade. A gente tem que tomar muito cuidado. É um despropósito a gente ver que crianças hoje, abaixo dos 5 anos, estão com expectativa de vida menor que seus pais. Gente, o que é isso? Mas nós, daqui a pouquinho, já estamos indo para o nosso intervalo, já nós voltamos. E hoje, o programa Mais Saúde tem o prazer de receber a doutora Elaine Pádua, que escreveu esse livro, que eu recomendo, é uma graça de livro, O que tem no prato do seu filho. Um guia prático de nutrição infantil para os pais, e que nada impede que as crianças, né, comecem também a interagir, porque hoje a gente não vê mais realmente aquela coisa do bolinho de chuva, que apesar de ser frito só se fazia no dia de chuva, né, mas que aí a criança ficava torcendo, ia com a mãe para a cozinha, e hoje perdeu esse contato, e nós vemos o que é uma geração hoje de mulheres que estão tendo seus filhos, que também não teve a sua mãe indo para a cozinha com elas. Então a coisa está complicada, mas nada que não dê tempo de nós resgatarmos, né? Mas, Elaine, no próximo bloco, eu gostaria que a gente então conversasse sobre mais alguns capítulos do seu livro. E fora esse que você falou que você gosta bastante, né? De falar sobre constipação de criança, qual um outro capítulo que você gostaria de estar começando agora no próximo bloco a falar? Acho que como a gente está tendo tantos casos agora, né, precocemente, acho que sobre o sobrepeso. Sobrepeso, né? Infantil. Incrível, sem dúvida, né? importante. Então, você hoje que veio para nós estarmos conversando sobre esse livro, que, como você mesmo disse, está à venda em todas as boas livrarias, não só aqui de São Paulo, como de todo o Brasil. O que tem no prato do seu filho, um guia prático de nutrição infantil para os pais.
Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. De braços erguidos, vamos lá. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Diante de uma dor ou de um sofrer, Deus está tão perto pra te refazer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Se em meio à solidão, lágrima correr, o sofrimento ensina, é tempo de crescer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Planos, sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo sem pensar no que passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Só você, vamos lá! Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bendizer e cantar tua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Eu preciso ser e amar ser. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho. Estamos apresentando Mais Saúde.
Você confere agora Pra Ver a Vida Acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. São vidas que se lançam no reino de Deus e encontram a resistência do pecado, a resistência do mal, e sofrem por causa disso, e são presos por causa disso, e são julgados injustamente por causa disso, e são açoitados por causa do reino de Deus, e são mortos por causa do reino de Deus, e precisam fugir e se esconder por causa do reino de Deus, e são excluídos por causa do reino de Deus. É claro que, num determinado momento, eles mesmos começam a orientar uns aos outros, dizendo que ninguém se assuste, que nós estamos entendendo que para entrar no reino de Deus é necessário passar pelos sofrimentos. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba. Participa também pelo Facebook, Rádio América CN, ou pelo Twitter, @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Sintonize Rádio América. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Para mim foi muito importante a volta, o retorno dela, que me fez muito feliz. Para mim foi uma alegria que eu não tenho assim nem como descrever. Então para mim é muito importante que Deus ajude a Canção Nova e que nunca essa rádio saia do ar. América. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Sorrindo pra Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Uma hora em que você medita a palavra de Deus, juntamente com Eto e Luzia Santiago. Abre um sorriso. Comece bem o seu dia, sorrindo pra vida. Mais uma produção Rádio América. 12h29. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama. Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando aqui no programa Mais Saúde, que hoje recebe a doutora Elaine Cristina Rocha de Pádua, minha colega nutricionista, que é totalmente focada em alimentação para as crianças e para as futuras mamães, né, Elaine? Você que gosta mesmo dessa área, né? E fez esse livro que é um primor, o que tem no prato do seu filho, um guia prático de nutrição infantil para a paz. Então a gente está aqui passeando pelos capítulos. Meu filho virou um vegetariano e agora? Meu filho tem intestino preso, o que eu faço? Aqui não tem jeito, né? Muita água, mas muita fibra. Também, isso. Sem dúvida, né? Tem que ter esse equilíbrio. Que fibras você gosta? Então, eu gosto tanto da solúvel como da insolúvel, né? Vamos na verdade, explicar para as nossas ouvintes. Então, assim, na verdade, a fibra solúvel ela vai ser super importante, né? Até para dar, né, esse volume para as fezes, né? Então, na verdade, a fibra solúvel ela é fundamental para isso.
A fibra insolúvel, muitas vezes, Bom, vamos primeiro falar quais são elas, né? Então, as solúveis, então, feijão, por exemplo, vai ter fibra solúvel, né? Que mais me ajuda? A pectina da maçã, que eu amo de paixão. Eu adoro então, as frutas, em geral, vão ser fibras solúveis, né? Então, a ameixa, por exemplo. E insolúveis são as folhas, são as hortaliças. Então, a escarola, o espinafre, né? A rúcula. Então, vão ser fibras insolúveis, né? Que vão retardar o esvaziamento gástrico, né? Então, muitas vezes também que vai dar saciedade para essa pessoa. Então, por isso que é importante o consumo das duas. Então, as duas em equilíbrio, né? Vão ser importantes para quê? As fibras agem como vassourinha no organismo para poder eliminar tudo que já foi utilizado pelo organismo. E também para trabalhar a saciedade. Hoje a gente tem falado tanto dos cardápios com a visão volumétrica, né? Justamente para dar volume na alimentação. E que até é interessante muitas vezes, né? E aí, consequentemente, essa pessoa vai comer menos, porque ela vai estar saciada por mais tempo. Só que não adianta só comer fibra e não tomar água. Né? Então a gente precisa desse equilíbrio das duas coisas. E uma mãe, como é que ela pode então estar vendo para o seu filho se ele está tomando a quantidade de água adequada? Então, na verdade, a criança precisa de menos água do que o adulto, né? A gente sempre diz que em torno de 1 litro para a criança seria suficiente. Lógico que essa mãe vai ter que avaliar se essa criança faz atividade física, como que é a rotina dela. Então eu sempre digo que o importante é começar gradativamente. Se essa criança não tem costume de tomar água, vamos introduzir devagar. Então, se a criança toma 2 copos, vamos passar a tomar 3. Quando ela se habituar a tomar 3, 4 copos e assim por diante, né? E em quantidade, em relação à fibra, a mesma coisa. Não posso já introduzir muita quantidade de fibra. Então, geralmente, qual que é o cálculo que a gente faz? A idade da criança mais 5 gramas de fibra por dia. Então, se a criança tem 10 anos, mais 5 gramas de fibra, 15 gramas de fibra por dia, tá? Se a criança tem 2 anos, mais 5 gramas, 7 gramas de fibra por dia. Por quê? Porque se eu dou muita fibra para essa criança, eu também vou estar mexendo com a absorção de alguns micronutrientes, como cálcio, como zinco e até como ferro. Então, nesse caso, a gente tem que tomar algum cuidado também na hora de colocar muita fibra na alimentação. Tudo tem que ser equilibrado. Elaine, dá pra gente dar uma ideia do quanto que seria essa gramagem de fibra, por exemplo? Em cada alimento? Em cada alimento ficaria difícil, porque a gente teria uma tabela, mas alguma coisa assim, um pratinho de sobremesa de salada, uma xícara de, enfim, algo nessa linha? Por exemplo, olha, só para você ter uma ideia, né? Então, dependendo da salada, que aí vai depender muito do peso, né? Fica difícil a gente pensar, mas em uma salada, por exemplo, um prato de sobremesa, deve ter uma média aí de 2,2 gramas dia, tá? Importante dizer, gente, que suco não tem fibra, tá? Toda vez que a gente faz suco, a gente está perdendo aquela fibra. Então, sempre o mais indicado para a criança, lógico que o suco não é proibido, mas para aquela mãe que está querendo colocar fibra, né, para poder ajudar essa criança a melhorar o funcionamento intestinal, é dar alimentos, né, como frutas ricas em fibras. Para ajudar na mastigação. Exatamente. Né? Porque eu estou muito com preguiça de mastigar. Exatamente. Então, uma fruta, por exemplo, uma maçã vai ter uma média de 1,2 gramas. Então, vai depender também muito do tamanho, né, do alimento, enfim. Mas não, eu digo para vocês que não é difícil de conseguir essa quantidade diária. Se contemplar em todas as refeições um pouco de fruta, um pouco de legumes e verduras, você alcança essa quantidade. Tem que ter mais... E o café da manhã, que eu adorei esse título. Meu filho não toma café da manhã. Quanta criança que não tem o hábito. Também porque prefere dormir 5 minutos a mais. Exato. 5 não digo, mas 15 minutos a mais do que tomar o seu café da manhã. Isso é tão importante, né? Porque a gente sabe hoje, os estudos já vêm mostrando que crianças que não tomam café da manhã têm uma chance maior de ganhar peso, né? Hoje os nossos adolescentes e crianças, né, com sobrepeso e até obesos, muitas vezes não tomam realmente café da manhã, omitem essa refeição tão importante e aí na próxima refeição vai fazer um ataque, o que não é nada interessante. O corpo cobra imposto, né? Eu tenho brincado muito com as minhas adolescentes a respeito disso, então assim, deixa de arrumar, né, principalmente as meninas que querem muitas vezes ficar arrumando cabelo, né, querem se embelezar para ir para a escola, então assim, vamos tentar fazer isso de uma forma mais eficaz, mais rápida, mas não deixa de tomar café da manhã. E Gisela, não é tomar café da manhã de ter aquela mesa enorme, né, cheio de alimentos. É comer uma fruta, né, é tomar um leite batido, né, um leite de soja batido, de repente com uma fruta, uma salada de fruta. Quer dizer, gente, é algo rápido, né, não precisa ser nada tão elaborado.
Você sabe que já tem participações aqui no programa, né? Acho que a nossa ouvinte estava assim ligada quando falamos de mastigação. É a Lilian de Curitiba. Ela pergunta assim: minha filha tem preguiça de mastigar, o que é que eu faço? É isso, a gente também tem visto muito na prática, né? Bom, tudo isso vai depender, Lilian, de como foi a sua introdução, né? De como você fez, né, toda essa introdução alimentar da tua filha. Então, como que foi essa transição alimentar da tua filha? Então, desde a amamentação, a gente já vem discutindo muito isso com as mães. Então, assim, não dê papa liquidificada para o teu filho, né? Amasse tudo no garfo, já oriente, mesmo depois dos 6 meses, junto com a amamentação, oriente essa criança a mastigar, né? Então, fruta raspadinha, e isso seria importante para começar esse processo de introdução, porque senão lá na frente a gente vai ter dificuldade. Seria interessante até você comentar por que não liquidificar absolutamente tudo e um monte de coisas juntas, né? Então, em vez de ser vários alimentos, mas dados separados, não. Eles colocam vários... Tudo junto, né? Um grande problema disso vai ser justamente a criança não diferenciar nenhum tipo de sabor que tá ali, tá tudo junto. Então, como que ela sabe se ela gosta realmente de batata, de abobrinha, de cenoura, né, ou de beterraba? Então, quer dizer, tá tudo ali junto. Então, você acaba não conseguindo, essa criança acaba não conseguindo ter paladar. Perfeito. Você não consegue identificar o que realmente a criança gosta ou não. A segunda coisa é que toda vez que eu tô dando algum alimento liquidificado, eu não tô ativando toda essa musculatura da face. Então, a criança acaba ficando com alguma dificuldade depois, né, para mastigar também, porque ela já não está adaptada àquilo, então vai ter mais dificuldade no processo de mastigar. Imagina quando você oferecer alimentos realmente sólidos que tem uma certa dificuldade no processo de mastigação, né, como a carne, por exemplo. Então a gente vai ter problemas para introduzir isso para a criança. Inclusive a dificuldade que algumas mães percebem em quando depois o alimento não está completamente pastoso, tem alguma coisinha, a criança não quer comer, não quer cuspir. Comer. Pois é. É absurdo, né? Então, na verdade, isso é um processo demorado. Eu diria até que eu tenho muitos casos, até no consultório, a respeito disso, e eu vou dizer que são casos demorados que a mãe não pode perder a paciência e incentivar a criança a cada vez mais melhorar isso. Então, começa com alimentos que não são tão complicados, como as frutas, né, como a maçã, e alimentos que têm já uma textura um pouco mais... textura diferente, um pouco mais fácil, né? E aí, a partir disso, você vai introduzindo todos eles. Porque aí, eu tenho casos de crianças que não conseguem mastigar arroz e feijão. Nossa. Com 12 anos de idade. Nossa, que coisa. 12 anos de idade. Nossa, mas realmente, então, né? É um problema. E tudo isso, quando a gente percebe que deveria ter tido uma melhor orientação dessa mãe. Sem dúvida. Muitas vezes a mãe sai para o mercado de trabalho, né, Gisela, para ajudar os pais, e acabam deixando com pessoas, né? As crianças acabam sendo cuidadas por essas pessoas, às vezes babá, às vezes os avós, e muitas vezes, né, nessa ânsia de facilitar a vida, as pessoas acabam cometendo esse tipo de erro. Mas não a vovó que escuta o Mais Saúde, porque a coisa mais gostosa do Mais Saúde são essas avós lindas, né? Que participam falando assim, eu cuido do meu neto. E elas querem interagir no programa, é muito bacana, é uma delícia, elas realmente se interessam, querem saber o que tem de novidade e fazem perguntas. Então tem vovós e vovós, né? Não, então as vovós são ótimas. Dúvida, a gente pode generalizar, né? Mas na verdade hoje o que a gente percebe é muitas vezes querer facilitar a vida acaba prejudicando lá na frente. E a Adriana lá do Ceará diz assim, meu filho não tem limite para comer. Ele começa e ele não tem aquela sensação, olha, agora é a hora de acabar. Como que eu devo fazer? Como estabelecer limites na alimentação para as crianças? Então, na verdade, a gente sempre vai ter que pensar muito na quantidade que essa criança precisa, né? A gente também tem casos de crianças com 2 anos de idade, assim, desesperadas, que até acabam pegando fruta de outras crianças na escola. Ela come a fruta dela, não é o suficiente, ela vai lá e pega do amiguinho, né? A gente tá com um caso desse também no consultório. E assim, você vai ter que ter um pouco de calma, né? Pra orientar essa criança de como ela deve fazer. E até orientar a mãe também, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que trabalhar com quantidades adequadas. Então, se a criança estava acostumada a tomar 4 mamadeiras de leite e não conseguia se satisfazer com aquilo, a gente não pode tirar tudo de uma vez. A gente começa devagarzinho, gradativamente, até essa criança realmente poder entender que aquilo não é o ideal. Né? Nessa questão da compulsão, muitas vezes a mãe tem que verificar se realmente é só alimentação, né? Muitas vezes a gente tem que verificar se está tendo algum problema familiar, né? Se de repente, talvez até um trabalho com um psicólogo, né? Poderia ajudar um terapeuta até para poder identificar, de repente, alguma coisa que pode estar acontecendo a mais.
Elaine, você orienta aqui, por exemplo, já se faça o prato da criança ou se deixe as travessas à mesa? Como que você orienta os pais quando existe esse problema de sobrepeso na família? Então, na verdade, eu sempre peço que os pais deixem os pratos. Eu acho que a criança tem que ter o limite dela, ela tem que aprender isso, né? Então, deixa o prato em cima da mesa, então todas as travessas ali, e sirva a criança, né? Sirva a criança, explique a importância de cada um deles, né? De cada alimento que está ali presente. E eu acho que é importante a criança ter esse contato até para ela realmente poder daqui a pouco decidir pelo que ela realmente quer comer e o quanto ela deve comer, né? Porque se todas as vezes ela realmente for servida, né, muitas vezes ela não vai ter lá na frente a condição de colocar o quanto ela realmente precisa. Então, na verdade, ela precisa ter contato com tudo para poder ter essa decisão lá na frente. E aí você fez um capítulo, Meu Filho Tem Sobrepeso. E o que você pôs de comidinhas gostosas aqui? Então, na verdade, eu sempre digo, Gisela, que nada é proibido, mas a gente vai ter que pensar um pouquinho aí, né, no que é mais saudável, né, para essa criança com sobrepeso. Porque hoje o que a gente tem visto é que o sobrepeso tem aumentado muito, é uma prevalência muito grande, né? Até vou te dizer que muitos dos meus adolescentes lá na escola, né, estão obesos, né? E isso é um problemão. Mas você por acaso percebeu, eu recentemente tive contato com uma situação que me deixou alarmada, porque é quase que é um sobrepeso e uma obesidade que agora... Tudo bem, né? Tudo bem, né? Você também está sentindo isso? Eu sinto isso também, sim. Sabe, que, mas eu sou assim, tá todo mundo assim, porque, sabe, as pessoas não querendo fazer sacrifícios e achando que é o meu normal. E sempre colocando a culpa, né, numa situação assim, olha, eu faço de tudo para os meus exames darem alterados, né, para ser uma desculpa, de repente ser uma tireoide, porque agora é moda, né? É moda, né? Então, ou alguma outra coisa. E quantas vezes você olha para o paciente e fala, não, seus exames estão ótimos. Tireoide, TSH, perfil lipídico tá bom, apesar de tudo que você faz tá bom, né? Às vezes tem uma leve resistência à insulina, né, mas o paciente fica até desesperado. Você vê, ele fica constrangido com aquela situação, porque na verdade a ideia era que desse alguma coisa ali para colocar a culpa em alguma coisa. E a culpa não é. Na verdade, muitas vezes é o hábito alimentar mesmo, né? Hoje a gente já sabe que os fatores externos, eles são muito importantes. A gente muitas vezes não pode desconsiderar, né, os fatores genéticos. Sem dúvida, eles também vão ter ali um peso grande também, mas eu diria que os fatores externos, né? Então, o sedentarismo hoje, essa criançada todo o tempo inteiro em casa, né? Cadê, né? Só computador, só videogame, televisão. Poxa, vamos brincar na rua, vamos gastar mais energia. Eu sei que a violência hoje é muito grande, os pais ficam preocupados, mas a gente tem realmente que orientar os filhos a fazerem mais atividade física, a gastarem mais energia. Se você quer comer mais, você tem que gastar mais. E, inclusive, quando chega no fim de semana, porque aí eu pego os pais, que aí o pai fala assim, mas chegou no final de semana, eu quero descansar. Eu falo, mas é a hora de você pegar teu menino e jogar futebol com ele. Lógico, vai brincar com a criança. Vai brincar, vai pro parque. Vai andar de skate, vai andar de bicicleta, quer dizer, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E por que a gente não faz tudo isso? Pois é, porque aí é o pai que está cansado, então já trabalhou a semana inteira. Tem uma desculpa. E o mais interessante é que depois que eles pegam o hábito, eles acham ótimo. Exatamente, mas é uma delícia. Até, né, tirar aquele elefante parado, né, e começar a movimentar, é uma coisa... É um problemão, né? Então é uma coisa, né, na verdade é algo que a família inteira tem, né, que se engajar e fazer junto, né? Eu sempre digo que é uma luta familiar, Exato. Né? Então assim, se todo mundo realmente está disposto a mudar, é um ótimo momento. E eu ainda digo assim, que fim de semana é quando a gente menos se movimenta e mais come, né? É verdade. É impressionante. É verdade, é quando vai ter a macarronada, né, de domingo, é onde vai entrar tudo que não deveria, né? A pizza deveria, mas no domingo à noite, né? Porque é Exatamente. tradicional, né? A macarronada e depois a pizza à noite. É verdade. Que é fatídico. E eu achei interessante esse detalhe da anemia. Você fez um capítulo só para ela. Pois é. Então, a anemia, né? Quem até escreveu o capítulo foi a doutora Ariane Machado Pereira, né? Que trabalha comigo, nutricionista maravilhosa, que me ajudou também nesse livro aí durante todo esse ano. É justamente por a gente verificar essa prevalência hoje no adolescente também e na criança, né? Então hoje a gente já verifica, né, níveis mais baixos de ferritina, de hemoglobina, de hematócrito, e que realmente é um problema. Às vezes a criança está com dificuldade na escola, é por justamente ter uma deficiência, né, em uma alimentação rica em ferro. Então, na verdade, o ferro ele é muito importante para tudo isso.
E hoje, infelizmente, as pessoas acabam tendo um consumo baixo, né, em ferro. E o que você... Dá uma dica, então, para esse ouvinte, o que ela poderia estar incrementando na alimentação desse menino, dessa menina, em termos de uma melhor absorção, um alimento que tenha, assim, que contemple mais o ferro em si? Então, na verdade, hoje o que a gente pede é para sempre... Bom, o alimento, por exemplo, como a carne, né? Ela vai ter uma quantidade muito interessante de ferro, né? E aí a absorção é muito boa. Agora, às vezes a criança não tem tanta facilidade em consumir carne, então vamos oferecer as leguminosas, como nós acabamos de falar. As folhas verdes escuras, que vão ser ricas em ferro não M. E aí, junto com a vitamina C, a gente melhora muito a absorção. Uma outra dica é nunca misturar alimentos fontes de ferro com cálcio, porque os dois vão competir pelo mesmo sítio de absorção. E aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir absorver um disso, né? Então, nada de queijo junto com a carne, gente. Então, hambúrguer com queijo não é indicado. Além né? de tudo, hein? Quer dizer, não realmente é. E o detalhe, né? Por exemplo, como você falou, as leguminosas, que são as famílias dos feijões, né? A importância de ter, por exemplo, um suco cítrico, né? Exatamente, ali junto, né? Na verdade, sempre tem uma alimentação equilibrada. Quanto mais colorida, mais equilibrada essa alimentação, sem dúvida a gente vai conseguir garantir todos esses nutrientes. Não só o ferro, mas o zinco, que é importantíssimo para o crescimento. O cálcio, porque o pico de massa óssea ele vai ocorrer na adolescência. E hoje, os adolescentes muitas vezes deixaram de tomar café da manhã, que muitas vezes é uma refeição que a gente consegue ter uma quantidade de cálcio muito interessante ali. E quando eles não tomam esse café da manhã, eu acabo perdendo essa oportunidade, né, de ofertar o cálcio. E aí eu também tenho problemas lá na frente. Até porque hoje o cálcio está relacionado também com a obesidade. Também. Né, a deficiência do cálcio. E o colesterol, já que nós estamos chegando no finzinho, eu quero que a gente contemple também esse tema. O colesterol alto nessas crianças. Né? Hoje a gente tem visto bastante, principalmente para aquela criança que está acima do peso, né? Então, por quê? Porque hoje tem alimentos muito ricos em colesterol presente na vida dessas crianças. Eu diria que os produtos industrializados são um dos grandes problemas. Então, a gente deveria consumir menos, não é proibido consumir, mas consumir com moderação, que é o que a gente não vê. A gente vê essas crianças levando sanduíches, salgados, bolos prontos, né? Até os sucos, né? Com alto teor, né? Esses todinhos da vida, né? Exato. Com alto teor de gordura. Outro dia eu estava comentando que um suquinho desses bobinhos prontos de 200 ml, um copo daqueles grandes de requeijão, tem 2 colheres de sopa de açúcar. Pois é, um absurdo. Então, gente, a gente não vê, é uma coisa escondida. E isso vai virar um monte de coisa depois no organismo. Quer dizer, aí tá com triglicérides aumentado, não sabe por quê. E a gente tem tido muitos casos também. Por conta disso, né? Por um consumo muito desequilibrado de nutrientes, né? De nutrientes que você pode consumir, mas que tem que ser equilibrado. Não é que é proibido consumir açúcar, mas tem que ser consumido com moderação. É tentar encontrar uma alimentação cada vez mais próximo de como Deus nos trouxe na natureza, né? Exatamente. Então, eu até brinco e digo assim, que se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia prontinha, pendurada, que nem um coco. Com certeza. Ainda mais todos esses, né? Nossa. Que a gente vê. Porque se as pessoas ainda fizessem sucos naturais, mas não é, né? Tudo pronto, é tudo de caixinha, né? Então é muito complicado. Hoje a gente tem trabalhado muito com esse pai para poder orientá-los e, gente, vamos largar um pouco dessa preguiça, vamos preparar, é tão fácil, é tão prático. Exatamente. Não custa. Bom, quando o programa é bom, eu sempre digo que acaba rápido, né, Elaine? Olha, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui nos nossos estúdios da Rádio América em São Paulo, mais para todo o Brasil, pela Rede Canção Nova. Parabenizá-la pelo seu trabalho, que acompanho, né? Vira e mexe, a gente se encontra, né? Nos congressos, sempre, né? E eu fiquei muito, muito feliz com o teu livro. O livro tá uma graça, Elaine. Quero te dar os parabéns, a Ariane também, os parabéns, né? Sua fiel escudeira, né? Onde está a Elaine? A Ariane está junto, né? É verdade. Pois é, tá sempre super querida. E, enfim, Elaine, te deixar à vontade para fazer as suas últimas considerações antes que encerremos o programa. Puxa, para mim é um prazer poder divulgar esse livro aqui com você. Sou sua fã também, acompanho seu trabalho já há muito tempo. Então, assim, gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente poder divulgar para os seus ouvintes. E olha, obrigada. Um belo trabalho mesmo. Bom, meus queridos e minhas queridas, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo programa. Uma canção nova em sua vida.
azul, a noite me seduz, a beleza me distrai. O vento forte soprou e aquela ventania levantou, as águas tudo se agitou. A tempestade chegou e com ela veio o desespero, a confiança logo se abalou. Penso ser o fim, se meu Deus não intervir. Se Ele ordenar, tudo pode se acalmar. Ele levantou a mão e o mar se acalmou. Ele levantou a mão e a bonança pairou. Ele levantou a mão e o mar se acalmou. Ele levantou a mão e a bonança pairou. E soprou uma brisa leve, deu-me a tua doce paz. Vejo de novo aquela luz, sigo teu precioso olhar. Sobre o mar da vida eu vou, uma estrela me atrai. Vou na direção da luz, no brilho do olhar. Sobre águas calmas vou. Sobre o mar da vida eu vou sem pressa de chegar. Sobre o céu azul, a noite me seduz, a beleza me distrai. O vento forte soprou e aquela ventania levantou, as águas tudo se agitou. A tempestade chegou e com ela veio o desespero, a confiança logo se abalou. O vento forte soprou e aquela ventania levantou, as águas tudo se agitou. A tempestade chegou, com ela veio o desespero, a confiança logo se abalou. Penso ser o fim, se meu Deus não intervir. Se Ele ordenar, tudo pode se acalmar. Ele levantou a mão e o mar se acalmou.